Olá, meu nome é Natália, eu faço parte do PET Psicologia UNB e hoje eu vou estar dando esse workshop virtual de Photoshop. Primeira coisa que todos devem fazer para começar esse workshop virtual é abrir a pasta no Drive. Abrindo a pasta no Drive, vocês vão ter isso daqui e aí baixem todas as pastas que estão aqui dentro e todos os documentos também. Eu já estou com tudo baixado aqui e é isso daqui que vocês vão ter no computador de vocês. A primeira coisa que eu peço para vocês fazerem é abrir essa pasta aqui, Fontes, e instalar todas as fontes que a gente vai usar durante o workshop. Para instalar a fonte é só clicar no documento e clicar aqui em Instalar. Já está instalado aqui no meu computador, mas de qualquer forma, se não estiver no computador de vocês, é só instalar uma por uma. Todas essas já estão no meu computador. E depois vocês entrem na pasta aqui, Photoshop, cliquem nessa pasta do meio do Photoshop Portable, porque o Photoshop que a gente vai usar durante esse workshop vai ser o Adobe Photoshop CS6 versão portátil. Clicando nessa pasta do meio, ele vai abrir isso daqui, e esse daqui que é o aplicativo, né, que é o programa. Como no meu computador já está aberto, eu não vou clicar. É importante que vocês não excluam as outras pastas, porque eles têm documentos importantes para o programa funcionar bem. Clicando aqui, ele vai pedir para alterar o seu computador, você autoriza, que é só para o programa conseguir abrir. Para esclarecer, esse workshop virtual ele é um workshop introdutório. Então, eu vou explicar um pouco sobre as principais ferramentas que o Photoshop tem. Não vou explicar sobre todos os usos que essa ferramenta pode ter. E também é bom deixar claro que o workshop ele tem um objetivo mais para a criação de arte e divulgação. Não vou explicar tanto sobre edição de fotos ou criação de colagens mais artísticas, é mais voltado para a divulgação. Mais uma vez, aprendendo as ferramentas básicas, você pode usar elas com objetivos diferentes. O workshop ele vai ser dividido em 3 etapas. Uma primeira etapa em que eu explico um pouco sobre arte digital, umas coisas bem básicas sobre formatos de imagem. Uma segunda etapa em que eu explico as principais ferramentas que o Photoshop tem. E uma terceira etapa em que a gente monta uma arte juntos. Então, começando sobre os formatos de imagem. Esses são os principais formatos de imagem que nós temos nos meios virtuais. O formato PNG é o formato que tem os fundos transparentes. Então, caso você tenha interesse em um elemento específico de uma foto, ou caso você queira sobrepor algo, usar uma imagem que você já tem como pano de fundo, esse pode ser um formato interessante. O formato JPG e o JPEG, eles são muito parecidos. Eles são bons para redes sociais, porque normalmente em meio virtual eles distorcem menos. O formato JPEG ele é um pouco melhor do que o JPG, que ele é mais aceito e ele tem uma qualidade normalmente melhor. É importante lembrar para a gente não usar esse JPEG 2000. O Photoshop ele dá essa alternativa de você salvar em JPEG 2000, mas o JPEG 2000 é um formato que já está sendo obsoleto. Em algumas plataformas eles já não fazem upload desse tipo de imagem. GIF todo mundo conhece, é um mini vídeo de qualidade baixa que não funciona em PDF. O formato PSD é o formato mais interessante para a gente aqui nesse workshop. Ele é o formato editável para o Photoshop. Então, caso você esteja trabalhando numa imagem, editando, queira parar e trabalhar com ela só no dia seguinte, você salva no formato PSD, que no dia seguinte você consegue abrir de novo e continuar editando de onde você parou, não precisando salvar e começar do início. Então, vai ficar mais claro depois, mas esse formato permite que as camadas sejam salvas e que você consiga usar as ferramentas do mesmo refinamento que você estava usando antes. Agora explicando um pouco sobre escala de cores. A escala RGB é a escala do meio virtual, então é a escala que computadores, celulares, televisões usam. A escala CMYK é a escala do meio impresso, então as impressoras elas usam essa escala. É importante saber para o que você vai usar a arte, a coisa que você está criando dentro do Photoshop. E se for para o meio impresso, é bom já usar a escala CMYK. Porque às vezes, quando você está fazendo uma arte no computador e aí você tenta imprimir, ela sai com as cores todas distorcidas. Então, já sabendo inicialmente qual é o objetivo com aquela arte, você já consegue fazer na escala de cores correta. Falando um pouco sobre codificação de cores.
Todas as cores elas têm um código, tanto CMYK, quanto RGB, quanto hexadecimal. Peguei o exemplo aqui as cores que regem o manual da identidade visual do PET. Então, explicando um pouco. Esse roxinho específico aqui, ele está na escala CMYK, ó, C0, M17, Y4, K34, na escala RGB, R168, G140, B161 e na escala hexadecimal A88, CA1. Todas as cores elas podem ser codificadas de alguma forma nesses 3 tipos de códigos, e é interessante saber esses códigos se você, por exemplo, é regido por um manual de identidade visual, como nós somos no PET, ou se você tem interesse em manter alguma cor específica que você gosta muito. Então, se eu gosto muito desse tom de vermelho aqui, é bom já saber a codificação dele, que aí se eu quiser usar em outras artes futuras, eu já consigo chegar exatamente nele sem grandes dificuldades, né? Sem ficar procurando ali que vermelho que é parecido e tudo mais. Alguns atalhos importantes que nós vamos usar durante, não só durante esse workshop, mas durante todo o uso de vocês do Photoshop, são esses daqui. O Ctrl Z, diferente de como funciona em outros lugares, dentro do Photoshop ele é só para comparação entre o último passo que você deu e o atual. Então ele é como se voltasse somente uma vez, ele não volta eternamente. O Ctrl Alt Z, ele sim desfaz as ações anteriores. Então, você volta mais passos ainda. O Ctrl D, ele cancela a seleção. Vai ficar melhor explicado quando a gente já estiver mexendo nas ferramentas, mas é bom já ter isso na cabeça, que o Ctrl D cancela a seleção. O Shift é para manter uma proporção, e o Ctrl mais e o Ctrl menos, ele aumenta e diminui a tela. Na pasta no Drive, eu coloquei esse documento aqui, que é um documento que tem todos os atalhos que tem dentro do Photoshop. E aí, se você estiver procurando um atalho específico, você vai nesse documento. Eu não sei a maioria desses atalhos e consigo usar o Photoshop tranquilamente. Mas caso você seja uma pessoa que gosta de aprender e queira usar, tá aqui se você tiver interesse. Então, se você conseguiu abrir o programa certinho no Drive, ou se você não conseguiu abrir no Drive, mas conseguiu baixar na internet, que não é tão difícil assim, é isso daqui que vocês vão encontrar. Para começar, a gente clica aqui em Arquivo e abre essa primeira partezinha aqui, Novo. Ele vai abrir essa janelinha e aí pergunta o nome, área de transferência, essa pré-definição você coloca personalizado para você conseguir modificar bem, a largura e a altura do que você vai fazer. A largura e a altura é importante você já saber o tamanho da arte que você quer fazer. E porque com diferentes objetivos você cria diferentes tamanhos de arte. Então, se você quer fazer um stories no Instagram ou se você quer fazer uma foto de perfil no Facebook, você coloca tamanhos diferentes, que aí você não precisa distorcer a imagem tentando fazer com que ela caiba em um tamanho diferente, né? Aqui você também pode colocar diferentes medidas, tem pixels, centímetros, milímetros e essas outras coisas, que é bom se você já está pretendendo fazer um cartaz, um cartão, alguma arte impressa, você já coloca do tamanho certinho que você quer. A resolução eu costumo colocar 100 pixels por polegada ou pixels por centímetro, que é uma resolução que deixa a sua imagem com qualidade, mas que também não deixa o arquivo muito pesado. Modo de cores. Tem essas outras escalas, eu vou colocar RGB por conta do meio virtual, vou colocar 8 bits porque eu não estou fazendo algo assim. Essas outras definições de bits é caso você queira fazer alguma coisa mais específica com as cores, alguma coisa mais refinada, mas como não é nada muito artístico, vou deixar os 8 bits mesmo. O plano de fundo você pode escolher uma cor específica, branco ou transparente. Eu vou colocar transparente. Terminando todas as pré-definições, apertar em OK. Esse é o tamanho da minha arte. É o meu plano de fundo, que eu vou começar. Para você alterar o tamanho, depois que já começou, caso você tenha errado, é só clicar aqui em cima em Imagem, clicar em Tamanho da imagem, e aqui você consegue alterar. Você pode aqui ir alterando uma por uma a largura e a altura, ou você pode restringir a proporção e alterar só uma delas, que a outra já altera automaticamente, né? Apertando aqui 1200, a outra já vira.
Eu não quero alterar o tamanho, mas caso vocês queiram, é por aqui. Outra forma de alterar o tamanho também, depois que você já começou, é usando a ferramenta de corte, que é essa daqui. Clicando aqui em corte, ele vai abrir esses quadradinhos no canto, que você consegue diminuir e aumentar apertando com o botão direito. Ele também aparece aqui no cantinho, ó, a largura e a altura, para você ter uma noção do que você está fazendo. Depois que você já definiu, assim, quero desse tamanho aqui, é só soltar o botão e ele vai deixar essa parte mais escurecida. Para fazer o corte real, você tem que voltar aqui, ó, para esse iniciozinho, que é essa ferramenta de seleção do cursor, clicar em cima e ele vai perguntar se você quer ou não realmente fazer o corte demarcado. Eu não quero. Vou voltar aqui para a parte inicial. E é assim que a gente começa. Agora eu vou pedir que vocês abram a imagem 1, para a gente explicar um pouco sobre camadas. Então, abrindo aqui, ó, essa é a pasta que vocês receberam, imagens do workshop, clicar em imagem 1, abrir. Abrindo a imagem 1, uma primeira coisa que eu queria falar é dar os créditos, que foi a Amanda Regis que fez, esses desenhozinhos aqui são dela. E essa imagem aqui é ótima para explicar um pouco sobre as camadas. Olhando aqui nesse canto direito, vocês vão ver que tem esses diferentes retângulozinhos. Esses diferentes retângulos são as diferentes camadas que essa imagem tem. A camada, por exemplo, esses olhinhos, ele mostra se a camada está visível ou não. Aqui, ó, raposinhas 1. Essas raposinhas da primeira fila, elas estão sozinhas numa camada só. Então, se eu clicar aqui no olhinho, elas somem, elas não se tornam mais visíveis, porque só tem essas raposas na camada. A camada são as raposas e um fundo invisível. Essas camadas, elas são realmente o diferencial do Photoshop frente a outros programas de edição, porque essas camadas, elas permitem que você edite muito mais refinadamente todos os elementos que existem na imagem. Olhando assim, parece que a imagem é uma só, que ela é meio batida, assim, com todos os elementos juntos. Mas, olhando para as camadas, você vê que todos os elementos estão em lugares diferentes. As camadas, a camada mais embaixo aqui, dentre, essa fileira aqui, é a camada que está mais atrás. Então, a camada que está mais atrás de todos é o plano de fundo, que é esse roxinho. Mas essas raposinhas da primeira fila, elas estão mais atrás do que essas raposinhas da segunda fila, por exemplo. Vou dar um exemplo agora. Eu vou já ensinar como fazer transformação de seleção, mas só para explicitar primeiramente, eu estou aqui. Primeiro, para você editar uma camada, você tem que estar nela, ela tem que estar selecionada. Então, estou aqui nessa segunda fileira de raposas, que só tem elas, só tem essas raposas nessa camada. Venho aqui, selecionei essa raposinha aqui, só para mostrar mais ou menos como funciona a ordem. Já vou ensinar a transformar a seleção. Como a segunda fileira de raposas, ela está acima da primeira fileira de raposas e abaixo da terceira fileira, isso quer dizer que essa fileira aqui está na frente das raposas da primeira fileira. Então, se eu quiser sobrepor aqui, ó, a seleção está na frente e ela está atrás das raposas da terceira fileira. Então, os elementos estão mais para trás. Essa ordem é importante caso vocês queiram, caso você queira alterar alguma coisa quando você estiver editando. Voltando aqui para as camadas, a camada ela permite que você edite, ela separadamente. Então aqui, ó, na camada 3 das raposinhas, se eu selecionar uma ferramenta como a borracha e tentar editar elementos de outras camadas, eu não vou conseguir. Mas olha só, se eu clicar em cima dos elementos da terceira camada que é selecionada, ela funciona. E aí, gente, para desfazer é aquela coisa. Ctrl Alt Z até voltar ao normal. Mas é isso, ó, vocês conseguem usar as ferramentas de forma personalizada, na camada que você tá. Outra coisa, para você conseguir editar uma camada, ela tem que estar rasterizada. Vou dar um exemplo. Vou criar uma nova camada aqui. Vou pegar aqui, ó, sei lá, criar um retângulo aqui em cima.
Esse retângulo tá aqui, é a camada do retângulo. Se eu pegar aqui a borracha e tentar passar por cima do retângulo, vai aparecer esse símbolo de proibido, falando que eu não consigo fazer qualquer coisa com essa camada, porque essa camada ainda não está rasterizada. Para eu conseguir editar a camada, ela tem que estar rasterizada. Então, para rasterizar a camada, é só colocar aqui, o cursor em cima da camada, clicar com o botão direito e vai abrir essa janelinha aqui. E aí é clicar aqui, em rasterizar a camada. Rasterizando a camada, agora eu consigo editar. Em algumas coisas específicas que você coloca em cima da camada, que ele pede para você converter em um objeto inteligente antes de rasterizar. Mas é a mesma coisa, clicar com o botão direito, converter em objeto inteligente e depois rasterizar. O objetivo final sempre é rasterizar. Para você excluir a camada é aqui, para você duplicar a camada é aqui. E outro aspecto importante aqui é essa questão aqui, da opacidade do preenchimento. A opacidade você consegue alterar, tornando mais transparente, um pouco mais opaco. Uma coisa legal que você consegue fazer nas camadas é que você consegue mesclar elas, Se eu quero tornar aqui, só excluir aqui essa camada, excluir a camada do retângulo. Por exemplo, eu quero que essa fileira de raposas e esses coraçõezinhos que estão em cima dela fiquem na mesma camada. Eu aperto com o botão direito e coloco aqui, mesclar para baixo. E agora eles estão juntos. Mas você pode fazer também. Você também consegue mesclar todas as camadas visíveis, apertando aqui, mesclar camadas visíveis. Beleza? Então é isso, gente. Essas são as camadas. Elas são um aspecto muito diferencial e importante do Photoshop. Então tem que tomar cuidado para você sempre estar na camada que você quer editar mesmo, que às vezes você começa a alterar coisas que não são legais de serem alteradas em camadas diferentes. E tomar cuidado também com essa coisa de mesclar, porque uma vez que você mescla, você não consegue alterar, né? Tipo, voltar, a menos que você tenha acabado de fazer isso. Então, muito cuidado.